O parlamento japonês elegeu Takaichi Sanae, a primeira mulher premier do Japão, nesta última terça-feira. Mas, afinal, quem é ela? E por que estão dizendo que ela odeia estrangeiros? Neste vídeo, vamos falar sobre isso e compreender o que vai mudar no Japão com a chegada de Sanae ao poder. E, muito importante, o que isso significa para os estrangeiros que vivem lá, como os brasileiros. Meu nome é Doug e você está no canal Mergulhando no Japão. Takaichi nasceu em 1961, na cidade histórica de Nara, antiga capital do Japão. Filha de uma família tradicional, cresceu em meio à herança cultural e espiritual que define aquela região. Mas desde cedo demonstrou uma personalidade diferente do que se esperava de uma jovem japonesa da época. Enquanto muitas meninas aprendiam instrumentos clássicos, Takaichi se apaixonou por algo em comum: a bateria. Inspirada por bandas de rock dos anos 70, ela montou um pequeno conjunto musical e passou a tocar com amigos. Essa imagem de uma mulher japonesa atrás de uma bateria se tornaria, anos mais tarde, quase um símbolo de quem ela é: disciplinada, mas intensa, metódica, mas nada submissa às convenções. Ela foi fortemente influenciada pelas ideias de líderes conservadores, tanto japoneses quanto estrangeiros. Entre suas principais inspirações até os dias de hoje está Margaret Thatcher, a primeira-ministra britânica, que ela enxerga como exemplo de firmeza, pragmatismo e coragem moral. Takaichi decidiu se candidatar a um cargo público no início dos anos 1990, uma época difícil para o Japão. O país enfrentava o colapso da chamada bolha econômica e a população perdia confiança nos políticos tradicionais. Ela acreditava que era hora de reconstruir a base moral e econômica do Japão e via na política um caminho para isso. Desde o início, Takaichi se destacou por seu discurso direto, sem rodeios, e por defender ideias que fugiam da cartilha comum. Em um cenário político majoritariamente masculino, ela não tentou se adequar, falou com firmeza, apresentou suas propostas e conquistou respeito pela postura. Mesmo entre adversários, é vista como alguém difícil de ignorar. Sobre sua história na política, em 1993, ela foi eleita pela primeira vez para a Câmara dos Representantes pelo Partido Liberal Democrata, PLD. Começou atuando em comissões de assuntos econômicos e sociais. De 2004 a 2006, nomeada ministra de Assuntos do Consumidor e Segurança Alimentar, e depois ministra de Telecomunicações e Tecnologia, ganhando reputação de gestora prática e firme. Entre 2012 e 2020, ocupou cargos estratégicos dentro do PLD, incluindo ministra da Administração Interna e Comunicações, supervisionando eleições, administração pública e políticas de comunicação. E, por fim, antes de se tornar premier, entre 2021 e 2024, foi concorrente à liderança do PLD. Embora não tenha vencido em 2021, manteve grande influência entre conservadores. Agora, quais são os pensamentos e ideias que guiam Takaichi? Podemos separar em 4 grandes eixos. Primeiro, segurança e defesa. Ela acredita que o Japão precisa estar mais forte militarmente, não agressivo, mas preparado. Maior investimento nas forças de autodefesa, modernização de equipamentos e reforço às alianças internacionais. Segundo, segurança econômica e tecnologia. Em sua visão, o Japão vive no mundo digitalizado, onde dados e tecnologias são tão importantes quanto soldados ou tanques. Por isso, ela defende leis mais rígidas para proteger informações estratégicas, incentivar a inovação doméstica e tornar o Japão um ator mais forte nesse jogo global. Terceiro, conservadorismo social e tradicionalismo. Takaichi valoriza tradições japonesas. Defendeu, por exemplo, uma sucessão imperial masculina. Também mostrou em vários momentos visões mais cautelosas em relação a reformas rápidas no tecido social.
Quarto, migração e estrangeiros. Ela adota uma postura de controle e legalidade, ou seja, sim ao uso de mão de obra estrangeira para suprir carências, mas com regras claras, fiscalização e respeito às leis japonesas. Essas ideias juntas formam um conjunto de sua plataforma política. Agora, quero tratar de um tema que gera bastante polêmica, a ideia de que Takaichi odeia estrangeiros. Essa afirmação aparece com frequência em redes sociais, mas é inexata e enganosa. Vou explicar por quê. Primeiro, não há anúncio de política de deportações em massa ou de fechamento total das fronteiras. Agências de checagem de fatos confirmaram que essa afirmação é falsa ou exagerada. Segundo, o que ela realmente defende é que a imigração tenha regulação e legalidade. Ou seja, imigrantes que respeitam as leis e se integram são bem-vindos. O foco está em combater aqueles que entram ou permanecem ilegalmente, ou infligem normas, desrespeitam a cultura e etc. O Japão vem, infelizmente, sofrendo com o mesmo problema que muitos países europeus. Terceiro, por que isso pode ser bom para você que está no Japão de forma honesta? Por quê? Você terá mais previsibilidade, regras serão ainda mais claras, processos mais definidos. Você terá menos competição informal e injusta. Se a fiscalização for mais eficaz, trabalhadores legais terão menos risco de serem pressionados por mão de obra irregular. Você estará em um ambiente que valoriza a ordem e o cumprimento de normas, o que favorece quem já se integrou e segue as regras. Para a comunidade brasileira, no Japão, isso significa que cumprir vistos, impostos, obrigações passa a ser ainda mais importante. Sua estabilidade no país depende de você estar dentro do sistema e não fora. Portanto, reduzir a narrativa a "ela odeia estrangeiros" pode esconder as oportunidades reais que surgem para quem vive no país de forma honesta e respeitosa às leis. Antes de encerrar, vamos refletir com uma pergunta. E para o Brasil e para os brasileiros que olham para o Japão como destino ou que já estão lá, qual é a mensagem? O Japão continua sendo uma potência econômica, tecnológica e cultural, agora com um governo que quer jogar pesado em segurança, tecnologia, energia e reforma industrial. Isso significa oportunidades para quem consegue se adaptar, se comunicar, entender a cultura e as regras. Pode haver maior exigência, sim, mas também maior qualidade, clareza e talvez maior abertura para quem se encaixa no perfil. Então, se você está instalado no Japão ou pensa em ir, a recomendação é: regularize seu status, aprenda ou aprofunde japonês, entenda as normas locais, conecte-se a redes de estrangeiros legais, fique atento às mudanças nas políticas migratórias. Se fizer isso, o governo de Sanai Takaichi pode representar menos risco e mais oportunidade para você, ao contrário do que muitos posts alarmistas sugerem. Galera, meu muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Esse é o nosso primeiro vídeo e esperamos que tenha sido útil para você. Nos diga sobre o que gostaria que falássemos e a sua sugestão pode ser o nosso próximo assunto aqui. Um grande abraço e até a próxima!